Eu queria começar, e aí vou ser aqui muito breve, né? Isso renderia um curso de 1 ano, né? Mas a gente não tem esse tempo aqui, então eu vou ser muito breve numa síntese de como eu percebo a relação entre o que a gente costuma falar, e é todo um debate, né? A Caterina está aqui, a gente está tendo essa oportunidade de ter a presença da Caterina, ela também pode, né, depois falar um pouquinho dos acúmulos, dos olhares dela sobre isso, que pode ser muito legal também. E a gente pensar, por exemplo, todo o debate que as feministas há bastante tempo, né, há décadas e décadas, refletem sobre, por exemplo, o conceito de patriarcado. Todo mundo aqui já ouviu, né, falar desse conceito, imagino eu. E a gente tem muitos sentidos para esse debate sobre patriarcado, inclusive muitas autoras que vão negar o conceito de patriarcado, né? Eu aqui não vou defender o conceito. Acho que esse é um debate longuíssimo, mas eu quero trazer uma ponderação, né? Se eu acabei de falar que nós nos construímos historicamente, eu aqui vou partir de um pressuposto. E o pressuposto é que não é uma verdade histórica, científica, de que desde que a humanidade é humanidade, existe uma relação de opressão de homens sobre as mulheres, né? As relações de opressão, elas não surgem ineditamente no capitalismo. Não é uma exclusividade do capitalismo, mas elas apresentam uma particular forma no capitalismo. Assim como a gente discute, e vocês já tiveram muitas oportunidades de debater isso ao longo da formação de vocês, que o racismo é inventado na modernidade. A gente fala, né? A criação da ideia de raça, o racismo, não quer dizer que não existissem outras formas de opressão étnico-raciais antes da modernidade. Mas foi necessário criar a ideia de desigualdade entre as raças para legitimar hegemonicamente uma conformação de um ethos moderno e do próprio capitalismo e por aí vai, né? Do mesmo modo, a gente pode dizer assim, o racismo é criado e a opressão contra as mulheres é reinventada no capitalismo. E aí, eu vou começar por aí. Eu não vou entrar aqui nos debates que renderiam muitos encontros, né? Pra gente refletir sobre esses conceitos, os vários sentidos desses conceitos e tal. Então, eu começo com uma premissa, que é a premissa de que no capitalismo as coisas mudam. E aí eu vou trazer alguns fatores históricos, assim, mas muito rapidamente. Dizer para vocês que, primeiro, a gente tem todo um debate histórico sobre aquilo que a gente chama de acumulação originária, né? Ou alguns falam acumulação primitiva, que é um problema nesse conceito, porque esses processos de expoliação e apropriação que foram necessários no início do capitalismo, eles continuam de tempos e tempos sendo necessários também. Mas o que a gente sabe, e aí a gente tem todo um arcabouço teórico que nos ajuda a pensar sobre isso, o que a gente sabe é que o capitalismo, ao contrário de uma narrativa oficial, né, aquela narrativa dos vencedores da história, não dos vencidos, né, a narrativa dos vencedores da história vai dizer que o capitalismo se fixa e se torna hegemônico mundialmente porque algumas pessoas acumulam, né? Conseguiram acumular, porque existe uma nova classe, a burguesia, que detém poder econômico, que acumula, e isso faz com que a gente viva uma nova relação de exploração e, por consequência, uma nova relação de produção e um novo sistema social. Essa é uma história falsa, né? A história do capitalismo ela não se dá porque pessoas competentes tiveram condições de acumular, né? A história do capitalismo ela é marcada pelo processo de rapina, né? Quando a gente fala de rapina, é pensar mesmo em processos de apropriação, de expoliação e
colonização. E o capitalismo não existiria sem uma redefinição do papel social da mulher. Então, alguns debates mais históricos vão trazer essa reflexão do quanto que o racismo é inventado e a opressão contra as mulheres é ressignificada para a própria possibilidade de existência da relação social capitalista. E aí tem muitas discussões históricas que vão colocar assim, quando a gente olha para experiências sociais antes da consolidação do capitalismo e, por consequência, antes do processo de colonização, nós tínhamos, em muitos lugares do mundo, quando a gente olha para os estudos antropológicos de comunidades, em diversas localidades do mundo, né? Então, tem os estudos mais sobre as comunidades que vão chamar, que são as comunidades igualitaristas, né? Os iroqueses e tantos outros estudos antropológicos que feministas desenvolveram para mostrar o que era uma sociedade radicalmente igualitária, né? Que não tinha o elemento de gênero enquanto um elemento de diferenciação entre os indivíduos, né? E a gente tem resgates históricos antropológicos que vão mostrar que, se de um lado vão dizer, olha, não há revelação histórica de uma sociedade matriarcal, se não há uma revelação histórica, antropológica de uma sociedade matriarcal, há muitas evidências de sociedades igualitárias, né? Nas quais, e aí a gente está até debatendo isso no caminho, né, Caterina? Inclusive estudos importantíssimos também na África, né? Para revelar como historicamente existiram comunidades que o elemento de gênero não era um elemento conformador das hierarquias sociais, né? A colonização impacta muito esses processos em várias localidades do mundo, né? Seja a colonização diretamente nesses lugares, seja o processo mesmo de generalização da mercadoria, né? A inserção do mercado, da circulação de mercadorias e como essas relações impregnadas, né, do capitalismo vão transformando as sociedades. E aí a gente tem essa narrativa mais eurocêntrica que vai falar muito sobre o que era o lugar da mulher na sociedade feudal, né? E aí vão ser alguns debates. Tem uma autora que agora está na crista onda, né? Que está todo mundo aqui no Brasil lendo e que ela tem o seu valor. Eu tenho diferenças, mas eu reconheço o valor dela, que é a Silvia Federici, né? E a Federici, ela é uma dessas que vai falar sobre o processo de caça às bruxas. Em que sentido? O que ela está querendo revelar ali? Ela está querendo revelar que só foi possível a hegemonia dessa forma de sociedade quando se retira o poder social, o lugar das mulheres no espaço público e quando a gente tem uma reconformação das relações. Em que sentido? No sentido de, a partir da consolidação do capitalismo, o espaço doméstico passa a ser não mais um espaço que era permeado pelo espaço público, né? E muito menos um espaço de produção. Até então, não havia uma dicotomia, né, do espaço público e do espaço privado, tal qual se conforma no capitalismo, né? Até então, as relações de produção que eram desenvolvidas nas casas tinham um valor social muito grande. As casas eram espaços onde se produzia alimentos, vestiário, itens básicos, né? O espaço da casa era um espaço de produção em si. E isso, com o capitalismo, vai se esvaziando muito por um sequestro mesmo do lugar de poder social das mulheres. E isso em vários sentidos. Enfim, né? É um debate longo, né? Mas a gente pode pensar isso quando a gente olha até a própria ideia das bruxas, né? Falando aí da realidade europeia, mas que era um pouco isso, né? Esse lugar da mulher como um lugar de poder social, porque eram elas que curavam, né?
A ideia era elas que geravam as vidas, né? As mulheres eram as curandeiras, as mulheres eram as parteiras, né? Imaginem o poder social dessas mulheres, né? Que eram lideranças comunitárias e que tinham um lugar público muito intensificado. E isso tudo vai se apartando no capitalismo com essa cisão do público e do privado, né? Tem muitas autoras de diferentes vertentes teóricas que vão debater o que é essa cisão do público e do privado, né? Por que isso é um elemento necessário nessa relação social posta? E essa cisão do público e privado tem muitas determinantes, né? O que eu queria conseguir transmitir para vocês, mesmo que brevemente, é que eu acho que pode ser muito interessante e importante a gente pensar o que a gente pode chamar aqui que são os elementos, as dimensões materiais da opressão das mulheres. Falar da opressão não é um elemento meramente cultural. Não é uma questão ideológica. É claro que tem uma dimensão, né? Porque para a gente garantir essa transformação social e essa alocação das mulheres em determinado espaço social, a gente vai precisar naturalizar papéis sociais. A gente vai precisar naturalizar relações sociais. A gente vai ter que dizer que a mulher é frágil, que a mulher é mais apta a realizar determinados trabalhos. E vai ter que naturalizar o porquê que o trabalho doméstico é predominantemente feminino, porquê que determinadas funções sociais de cuidado são predominantemente femininas. Tudo isso tem que ser naturalizado. Mas a origem desses processos também precisa ser compreendida não como um elemento que paira acima das nossas cabeças, como um elemento ideológico em si. Ele tem uma base material. E a base material é perceber como essa opressão é necessária na sociedade que a gente vive, na forma como a gente se relaciona. Então, isso tudo faz com que a gente consiga entender melhor, historicamente, essa divisão de papéis sociais, né? E entender melhor também como a gente combate esses processos. Por isso que, na minha opinião, não tem como fazer uma luta contra a opressão contra as mulheres, ou contra a violência doméstica contra as mulheres, se a gente ignorar todos os outros elementos que acompanham, né? Sem que seja uma luta antirracista, sem que seja uma luta anticapacitista, anticolonial, antiimperialista, né? Anticapitalista e por aí vai. Então, são reflexões importantes para a gente começar a entender essa base material da opressão contra as mulheres. Bom, e aí, dito isso, tem algumas que vão colocar assim, né? Essa distinção, né, do público e do privado vai construir, né, um debate sobre as regras de um contrato social que esconde o contrato sexual, né? Então, a necessidade, a construção do espaço público precisa ter na sua contraface, de maneira oculta, o contrato sexual, né? E, portanto, essas definições de papéis sociais e por aí vai. Bom, por que eu falo tudo isso? Pode parecer que eu estou longe, né? Mas a gente não está longe, né? Eu acho que essa discussão ela é muito importante para a gente começar a entender o que é mesmo a base material da violência. E quando a gente fala de opressões, a gente pode pensar as opressões com vários sentidos. A gente pode debater isso no mundo do trabalho, né? A gente pode pensar o impacto das opressões ao olhar para a realidade do mundo do trabalho. Quando a gente olha para a realidade da educação, quando a gente olha para a questão dos espaços de poder. Por que tem muito menos mulheres e pessoas negras nos espaços de representação política? Para todos esses âmbitos, quando a gente olha para o trabalho, para os espaços políticos e de poder, né, para a questão que a gente chama de representatividade, quando a gente olha para esses outros âmbitos, essa base material da opressão nos traduz esses elementos. Mas quando a gente olha para a violência também, né, e aí é um ponto que eu acho que é importante. A violência é um mecanismo necessário para garantir essas condições de desigualdade e de naturalização de
espaços sociais, lugares sociais para homens e para mulheres. Ainda que seja uma naturalização artificializada, né? Vocês bem sabem que, historicamente, né, especialmente as mulheres feministas negras, foram revelando quanto que as construções de imaginários do público e do privado, do que são as características femininas e as masculinas, elas eram falsas na própria realidade de parte dessas mulheres, das mulheres trabalhadoras, especialmente as mulheres não brancas, né? Então, tudo isso, inclusive, gerou uma discussão histórica no movimento feminista, né? Quem é essa mulher frágil, né? Se eu e as minhas antepassadas sempre estivemos no espaço público, sempre realizamos trabalho pesado, né? E por aí vai. Mas a construção desses imaginários, elas são muito importantes para a própria definição do que é o ideal de família, o que é a naturalização da divisão sexual do trabalho e por aí vai, né? Então, acho que isso é importante para a gente chegar à conclusão que a violência é o mecanismo máximo de naturalização desses processos, né? E vejam, isso, gente, não é uma máquina que está por trás de nós, né? Quando eu falo dos elementos estruturais, isso se materializa nas nossas relações, isso se materializa nas instituições, isso se materializa nas relações interpessoais, né? Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, tem um âmbito, e é o âmbito que nós vamos debater hoje, que é a violência doméstica e familiar, mas a gente pode pensar a violência do Estado contra as mulheres, né? E tantos outros âmbitos. Então, percebam que eu estou fazendo toda essa digressão para a gente não partir aqui, nessa conversa, de uma ideia de oposição homens versus mulheres para lidar com a violência. Conseguem perceber que toda essa viagem, né, que eu fiz até aqui é para a gente partir desse lugar de entender as bases materiais da opressão e, a partir disso, começar a entender como que a violência é uma expressão, inclusive essa, interpessoal, inclusive a violência dentro de casa, né? Mas que a violência dentro de casa, ela tem uma linha comum com a violência do assédio moral e sexual no espaço de trabalho, que tem uma linha comum com a violência política. A gente no Brasil, cada vez mais, né, nesses tempos sombrios que a gente está vivendo, cada vez mais a gente experiencia o que é a violência política de gênero. Inclusive, a gente começa a dar nomes para isso. Até pouco tempo a gente não dava tanto nome, né? E a gente começa a ver toda semana uma notícia de violência política de gênero. E isso tudo é muito importante que a gente perceba as relações entre essas violências. Não dá pra gente debater violência doméstica e familiar, que é o que a gente vai debater hoje, sem se desconectar dessas outras tantas dimensões da violência de gênero e sem entender qual que é a base material dessas opressões, né? Então, eu queria fazer essa introdução mesmo, meio que assim, um ponto de partida, né?